Então, pessoal, vamos lá, que nós temos aqui para dar continuidade à nossa apostila. O que tem aqui na nossa apostila? Bom, nós temos, dando continuidade, nós temos um trecho de uma lei muito conhecida no Brasil, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecida também como ECA, que é a abreviação de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa lei, vão estar disposto o que é criança, o que é adolescente, quais os direitos, quais os deveres, como que essa criança vai ser punida, porque sim, mesmo sendo mesmo sendo menor de idade, ele vai ter uma pena, ele vai ter uma sanção. Então, a gente tem que analisar, muita gente demoniza, muita gente fala muito mal de como os jovens, como é a punição dos jovens, mas muita gente não conhece o código, muita gente não entende como que funciona. Então, antes da gente criticar sem conhecer, que tal a gente conhecer? E aqui é só um trechinho, bem pequenininho, para a gente já ir começando a pensar. Porque o que não falta no Brasil são leis. O Brasil é um país que tem muitas leis. Isso aqui são as várias leis do Brasil: Constituição, Código Civil, Código Penal, Código Ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, gente, lei é o que não falta no Brasil. Só que muita gente fala mal, tem coisa ruim aqui também, tem coisa que não presta não, mas tem muita gente que fala mal sem conhecer. Então, antes da gente começar a criticar muito sem conhecer, vamos pelo menos saber o mínimo. Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 artigos dessa lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos questões em relação ao Estatuto. Então, vamos lá. A questão número 1. São todas respostas pessoais, você vai escrever o que você pensa sobre o assunto, só que ela é de uma forma ou de outra, ele tem que estar ligado com o que você leu lá do artigo do Dimenstein, tem que estar ligado com a lei, você não pode fugir dessa conversa. É a sua opinião, sim, mas você tem que ter uma ligação com o texto, certo? Então, vamos lá. De acordo com o artigo de Dimenstein, que é o passo social lá, as crianças e os adolescentes que cometem crimes são vítimas da sociedade. É isso que o Dimenstein fala lá. Você concorda com isso? Agora é sua opinião. Você concorda que as crianças são vítimas da sociedade? O que é essa sociedade? Quem é essa sociedade? Então vamos lá. Você concorda com esse argumento de que as crianças são vítimas da sociedade? Agora, isso aqui, você concorda com esse argumento? É a sua opinião. Agora, essa parte da pergunta é baseada na lei. Ó, o que diz a lei sobre a proteção da criança e adolescentes? Agora, você vai procurar lá na lei. É uma questão com uma resposta pessoal e uma resposta do texto, tá? As duas em uma. Então, você vai procurar lá na lei o que ela fala sobre essa proteção de crianças e adolescentes. A 2. Você considera que as punições dos adolescentes são brandas ou rígidas no artigo 112 do ECA? Vocês vão aqui, ó, no artigo 112, que tem esses incisos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Vocês vão ler essas 7 são as punições que uma criança e um adolescente que comete crime pode ter. E vocês vão me dizer se vocês acham que elas são pesadas, que elas são duras ou se elas são leves, se são penas leves. Lembrem, só que assim, nunca esqueçam que vocês são adolescentes. Nunca esqueçam que vocês podem ter essas penas. Nunca pensem só no outro. Pense que você pode cometer um crime, pode cometer uma infração, e essa pena pode cair em você também. Então, não estou dizendo, eu vou fazer isso. Não é isso. Pensem antes de responder. Não respondam qualquer coisa. Parem e pensem e reflitam que todas as leis servem para o outro, mas servem para mim também. Porque num momento ou outro eu posso precisar dela. Então, vamos analisar todos esses lados. A 4. Vamos lá para 4. Você considera que a lei deva ser mudada
reduzindo a maioridade penal de 18 para 14 anos? Explique. Aqui a resposta é pessoal, mas o que vocês vão me dizer? Hoje, uma pessoa, um jovem, vai para cadeia mesmo, com lá, aquela que tem de todas as idades, depois dos 18 anos. Até os 18, ele tem uma prisão, digamos assim, diferente. Uma forma de ser punido diferente da de um maior de 18 anos. Você acha que isso deve ser mudado? Qual é a sua opinião sobre isso? Se você não sabe muito bem, dá uma pesquisada, vai na internet, tenta descobrir um pouco e daí depois qualquer coisa você ou me pergunta pra gente discutir isso por mensagem, mas tenta pensar, se você acha que isso deveria, se uma pessoa deve ser punida como qualquer outra, se um adolescente deve ser punido até outro, como qualquer outro, só depois dos 18 ou a partir dos 14? Essa é a sua resposta. A 4, vamos lá. De acordo com o... Opa, a 4, gente, tá repetindo a 1, não precisa responder, tá? Na hora de digitar, a gente acabou copiando e ficou 2 vezes. Então, a 4 é a mesma que a 1, não precisa responder a 4. A 5 é a mesma que a 2, então não precisa responder a 5. Nem a 4 e nem a 5, e nem a 6. A 6 também tá repetida, desculpa. Então, 4, 5 e 6, eu não preciso responder, porque você já respondeu. Elas estão repetidas, tá? A 7. Você conhece ou já tomou conhecimento de casos de adolescentes que entraram em confronto com a lei? Você conhece algum caso que deu problema de jovem com lei? E quando eu falo deu problema é porque ele cometeu algum crime? Ou porque foi acusado de algum crime? Vocês já viram alguma coisa assim? O que aconteceu com eles? Esses jovens, se você já viu, se você já sabe, o que aconteceu com eles? E como que é a vida deles? Como que é o contexto que eles vivem? Como que é esse lugar que eles estão? Certo? E a 8. Elenque, de acordo com as discussões dessa apostila, da nossa apostila, quais medidas o poder público e a sociedade, principalmente pais e escola, poderiam tomar para evitar que crianças e adolescentes se envolvam com crimes? O que vocês acham que poderia ser feito para diminuir esse número de crianças e jovens e adolescentes que se envolvem com o crime? Hein? O que vocês acham, na opinião de vocês? Gente, vou encerrar essa parte por aqui. E daí, daqui a pouco, eu já venho para explicar essa parte de onde são, de quem são os meninos de rua. Até daqui a pouco. Vamos embora.